Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de trigonometria. Essa questão cai no vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? Se cosseno de x sobre cosseno de y mais seno de x sobre seno y é igual a menos 1, calcule o valor de S. S é igual a 3 cosseno y mais cosseno de 3y sobre cosseno de x mais 3 seno y menos seno de 3y sobre seno x. Ok? Bom, essa questão aqui é bem trabalhosa, sabe? É aquela questão que se você pega na prova, você tem que deixar por último, né? Porque se você começa a resolver isso aqui, você toma muito tempo, ok? Mas vamos lá. É, observe que cosseno de x sobre cosseno de y mais seno de x sobre seno de y é igual a menos 1, né? Isso aqui eu posso multiplicar aqui em cima e embaixo por seno de y, né? Então eu fico com cosseno de x vezes seno de y sobre cosseno de y vezes seno de y. E aqui eu fico multiplicando em cima e embaixo por cosseno de y, eu fico com seno de x cosseno de y sobre cosseno de y vezes seno de y, né? Aqui eu posso multiplicar os dois lados por cosseno de y vezes seno de y, né? Eu fico com cosseno de x mais seno vezes seno de y, mais cosseno de y vezes seno de x, igual a menos o cosseno de y vezes seno de y, ok? Isso aqui é igual a seno de x mais y, né? Porque isso aqui é a fórmula do seno da soma de dois arcos, né? É o seno de x vezes o cosseno de y mais o seno de y vezes o cosseno de x, ok? O que implica que seno de x mais y é igual a menos o cosseno de y vezes seno de y, tá? Eu chamei isso aqui de 1, ok? Bom, por outro lado, pegando esse numerador aqui, né, eu tenho aqui 3 cosseno de y mais cosseno de 3y é igual a 2 cosseno de y mais cosseno de y mais cosseno de 3y. Como é que eu cheguei nisso aqui? Eu bem dividi, né, aqui 3 cosseno de y em 2 cosseno de y mais cosseno de y, né? Aplicando a fórmula da Prostaferes aqui, nessa soma de dois arcos aqui, na soma de dois cossenos aqui, né? Eu tenho que o cosseno de y mais o cosseno de 3y, que é essa soma dessas duas parcelas aqui, né? É igual a 2 que multiplica o cosseno de y mais 3y sobre 2 vezes o cosseno de y menos 3y dividido por 2, tá ok? Essa aqui é a fórmula da Prostaferes. É importante saber isso aqui para as provas do ITA e do IME, tá? Então, isso aqui é igual a 2 que multiplica. Isso aqui dá 4y sobre 2 dá 2y, né? Isso aqui dá y menos 3y, dá menos 2y aqui, e aqui dá menos y. Como o cosseno de menos y é igual ao cosseno de y, eu posso chamar isso aqui de cosseno de y, né? Então eu fico com 2 cosseno de 2y vezes cosseno de y. Isso é igual a isso aqui, tá ok? Logo, 3 cosseno de y mais cosseno de 3y é igual a 2 cosseno de y mais 2 cosseno de 2 cosseno de 2y vezes cosseno de y, né? Que é igual, colocando 2 cosseno de y aqui em evidência, eu fico com 2 cosseno de y que multiplica 1 mais cosseno de 2y, ok? Então aqui 2 cosseno de y aqui em evidência, ok? Da mesma forma, 3 seno y menos seno de 3y, que é esse numerador aqui, né, é igual a 2 seno y mais seno y menos seno de 3y. Aqui eu fiz a mesma coisa, né? Eu separei o 3 aqui em 2 mais 1, tá? Aplicando a fórmula da Prostaferes agora na diferença de dois senos, né, na diferença de dois senos aqui, eu tenho que isso aqui é igual a 2 que multiplica seno de y menos 3y sobre 2 vezes o cosseno de y mais 3y sobre 2. Ok? Aqui fica y menos 3y dá menos 2y, dividido por 2 dá menos 1. Né? Então aqui fica seno de menos y. E aqui mais 3y dá 4y, dividido por 2 dá 2y. Né? Então fica 2 que multiplica seno de menos y vezes o cosseno de 2y. Aqui o seno de menos y é menos o seno de y. Né? Então eu puxei o sinal de para fora aqui, ficou menos 2 vezes o seno de y vezes o cosseno de 2y. Ok? Bom, substituindo isso aqui, né, eu tenho que 3 seno y menos seno de 3y é igual a 2 seno y menos 2 seno y vezes cosseno de 2y, que é igual a 2 seno y, que multiplica 1 menos do cosseno de 2y. Né? Isso aqui eu consegui colocando 2 seno y aqui em evidência. Né? Então fica 2 seno y que multiplica 1 menos cosseno de 2y. Bom, dessa forma, então, a expressão S, que é igual a 3 cosseno de y mais cosseno de 3y sobre cosseno de x, mais 3 seno y menos seno de 3y sobre seno x, eu posso escrever ela como 2 cosseno de y, que multiplica 1 mais cosseno de 2y,
E aqui 2 seno y é que multiplica 1 menos cosseno de 2y. Tudo bem até aqui? Hum. Eu vou chamar isso aqui de 2 e vou chamar isso aqui de 3, tá? Eu vou separar porque fica mais fácil de... O texto aqui vai ficar mais fácil de escrever, tá? Se as expressões ficarem muito longas, eu vou ter que escrever uma fonte menor e atrapalha para quem visualiza no celular, tá? Então, vou dividir aqui duas expressões. Isso aqui eu vou chamar de 2, isso aqui eu vou chamar de 3, tá? Então, de 2 eu tenho aqui o cosseno de y vezes um menos um mais cosseno de 2y sobre o cosseno de x, é igual a... Vou multiplicar aqui em cima embaixo por seno de x, tá? Para poder fazer aparecer o mesmo denominador aqui em 2 e em 3, tá? Então fica seno x sobre seno de x, que multiplica 2 cosseno y, que multiplica um mais cosseno de 2y sobre cosseno de x. Tá ok? É, Fazendo a multiplicação aqui, então eu fico com 2 cosseno de y vezes seno de x, que multiplica 1 mais cosseno de 2y sobre seno de x cosseno de x. Ok? Isso aqui, eu posso transformar cosseno de 2y em 2 cosseno ao quadrado de y menos 1. Tá ok? Essa aqui é a fórmula do arco duplo, né? Do cosseno do arco duplo. O cosseno de 2y é igual ao cosseno ao quadrado de y menos o seno ao quadrado de y. Se eu transformar o seno ao quadrado de y em 1 menos cosseno de y, eu fico com 2 cosseno ao quadrado de y menos 1. Tá ok? Então esse menos 1 aqui cancela com esse 1 aqui, eu fico com 2 cosseno ao quadrado de y aqui. Então essa expressão aqui toda fica 4 cosseno de y vezes seno de x vezes o cosseno ao quadrado de y. Sobre o cosseno de x vezes seno de x. Ok? Bom, analisando agora a expressão 3, né? Que é 2 seno y vezes 1 menos cosseno de 2y. Que é igual ao cosseno de x vezes sobre cosseno de x. É que eu estou multiplicando em cima e embaixo por cosseno de x para poder ficar com o mesmo denominador aqui da expressão anterior, tá ok? Para poder fazer a soma depois. Então eu fico com 2 seno de y cosseno de x, que multiplica 1 menos 2 1 menos cosseno de 2y, tá ok? Cosseno de 2y aqui eu posso fazer também mudar, mas só que agora para 1 menos 2 seno ao quadrado de y. E cosseno de 2y é cosseno ao quadrado de y menos seno ao quadrado de y. Né? Se eu substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado de y, eu fico com 1 menos 2 seno ao quadrado de y. Né? Então aqui esse 1 aqui vai cancelar com esse 1 aqui eu vou ficar com menos 2 seno ao quadrado de y. Esse menos 2 não, desculpa, porque o menos vai para cá e ficar com mais, tá ok? Então vai ficar 2 seno y vezes cosseno de x vezes 2 seno ao quadrado de y sobre cosseno de x vezes seno de x. Ok? É, de 3, então, eu fico com 4 seno com esse 2 aqui, né? Aqui vai cancelar, né? O 1 com menos 1, aqui vai ficar mais 2 seno ao quadrado. Esse 2 quando eu multiplico aqui fica 4. Então aqui fica 4 seno de y vezes cosseno de x vezes seno ao quadrado de y sobre cosseno de x vezes seno de x. Agora eu posso somar, né? Essa é igual a soma de 2 com 3, né? Então fica 4 cosseno de y vezes seno de x vezes cosseno ao quadrado de y, mais 4 seno de y vezes cosseno de x vezes seno ao quadrado de y. Tudo agora sobre o denominador, né? Cosseno de x vezes seno de x. Tá ok? Bom, eu posso colocar o 4 em evidência aqui, né? Então eu fico com cosseno de y vezes seno de x, que multiplica. Cosseno ao quadrado de y eu posso colocar com 1 menos seno ao quadrado de y, tá ok? E o seno ao quadrado de y eu posso colocar com 1 menos o cosseno ao quadrado de y. Bom, fazendo a distributiva de cosseno de y vezes seno x vezes 1 menos seno ao quadrado de y, eu fico com cosseno de y vezes seno x menos cosseno de y vezes seno x vezes seno ao quadrado de y, tá ok? Aqui da mesma forma, fazendo a distributiva de seno de y vezes cosseno de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de y, eu fico com seno de y vezes cosseno de x menos seno de y vezes cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de y, tá ok? Tudo isso aqui sobre cosseno de x vezes seno de x, tá? Bom, essas duas parcelas aqui somadas me dão o seno de x mais y, né? Porque o seno de x mais y é o seno de x vezes cosseno de y mais o seno de y vezes cosseno de x, tá ok? Então isso aqui me dá seno de x mais y. Seno de x mais y aqui, tá ok? Aqui, o
que eu fiz? Eu peguei cosseno de y vezes seno de y. Observe que aqui eu tenho seno de y vezes seno de y, né? Porque aqui é seno ao quadrado de y. Então, eu peguei um cosseno de y e um seno de y aqui e coloquei em evidência, ok? Aí, da mesma forma aqui, eu tenho um seno de y e um cosseno de y aqui, né? Que aqui é cosseno de y vezes cosseno de y, né? Então, eu peguei um seno de y aqui e um cosseno de y aqui e coloquei em evidência, ok? De tal forma que dentro do parênteses sobrou seno de x, seno de y, que é um desses senos aqui que ficou aqui, né? E aqui ficou cosseno de x vezes cosseno de y, que é um dos cossenos aqui que ficou aqui dentro ainda. Ok? Observe que aqui eu tenho seno de x vezes seno de y mais cosseno de x vezes cosseno de y. Isso aqui é a fórmula do cosseno da soma de dois arcos, né? Então eu tenho aqui cosseno da subtração de dois arcos, né? Cosseno de x menos y, né? Então cosseno de x menos y é o seno de x vezes o seno de y, é mais o cosseno de x vezes o cosseno de y. Tá ok? Então esse aqui é o cosseno de x menos y. Então aqui eu fiquei com cosseno de y vezes seno de y vezes o cosseno de x menos y. Tá ok? Agora observe que por 1, isso aqui é o seno de x mais y, né? Ó, por 1, seno de x mais y é igual a menos o cosseno de 1, cosseno de y vezes seno de y. Ok? Então isso aqui vale seno de x mais y. Ok? Então eu posso substituir por seno de x mais y isso aqui. Então eu fico com seno de x mais y mais seno de x mais y que multiplica cosseno de x menos y. Tudo sobre cosseno de x vezes seno de x. Colocando seno de x mais y aqui em evidência, eu tenho aqui 1 mais cosseno de x menos y, tudo sobre cosseno de x vezes seno de x aqui. Ok? Observe que eu posso interpretar isso aqui, 1 mais cosseno de x menos y, né? Como cosseno de zero, 1 é o cosseno de zero, né? Mais o cosseno de x menos y. Ok? Então, pela fórmula da Prostaferes, eu tenho que cosseno de 1 mais cosseno de x menos y é igual a 2, que multiplica o cosseno de zero, que é o primeiro aqui, né? A zero mais x menos y sobre 2, vezes o cosseno de zero menos x menos y sobre 2. Ok? Isso aqui, obviamente, fica x menos y sobre 2, né? E aqui fica menos x mais y sobre 2. Que o cosseno do menos, o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa, né? Então eu posso dizer que isso aqui é o cosseno de x menos y sobre 2. Então aqui eu fico com cosseno de x menos y sobre 2, aqui com cosseno de x menos y sobre 2, eu fico com 2 que multiplica o cosseno ao quadrado de x menos y sobre 2. Tá ok? Observe também que seno de x mais y é igual a 2, que multiplica seno de x mais y sobre 2 vezes cosseno de y mais de x mais y sobre 2. Isso aqui é você interpretar isso aqui como seno de 2θ, né? O seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2. Tá ok? Então, você pode escrever que o seno de x mais y é igual a 2 vezes o seno de x mais y sobre 2, que é o arco metade disso aqui, né? Vezes cosseno de x mais y sobre 2, que é o arco metade disso aqui. Ok? Então, substituindo isso aqui e isso aqui na expressão de S, eu tenho que esse x mais y sobre 2 aqui, eu tirei para fora o cosseno de x, seno de x aqui, tá ok? Então aqui ficou 2 que multiplica o seno de x mais y, que é seno de x mais y sobre 2 vezes cosseno de x mais y sobre 2, tá ok? E isso aqui eu transformei em 2 cosseno ao quadrado de x menos y sobre 2, tá ok? Tudo bem até aqui? De tal forma, então, que eu tenho 2 seno de x mais y sobre 2 vezes cosseno de x menos y sobre 2 vezes 2 cosseno de x mais y sobre 2 vezes cosseno de x menos y sobre 2. O que eu fiz aqui? Como eu tenho o cosseno de x mais x menos y sobre 2 vezes cosseno de x menos y sobre 2, eu peguei um desses cossenos aqui e agrupei aqui, tá ok? E um desse aqui ficou aqui mesmo, tá? Então ficou com 2 que multiplica seno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2 vezes 2 que multiplica o cosseno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui é o seno de x mais o seno de y. Tá ok? Então, seno de x mais seno de y é igual a 2 vezes o seno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Tá ok? E o cosseno de x mais o cosseno de y é igual a 2 que multiplica o cosseno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Tá ok? Por isso que eu fiz essa distribuição aqui. Bem,
Fazendo a multiplicação aqui agora, né? Fica seno de x cosseno de x, aqui fica seno de x cosseno de y, aqui seno de y vezes cosseno de x, e aqui seno de y vezes cosseno de y. Tá ok? Esse termo, seno de x vezes cosseno de y, e esse termo aqui, seno de y cosseno de x, é o seno de x mais y. Tá ok? Esse aqui ficou o seno de x mais y. Só que o seno de x mais y por 1, né, é menos o cosseno de y vezes o seno de y. Então, fazendo a substituição aqui, né, eu fico com cosseno de x cosseno de x menos cosseno de y vezes seno de y mais seno de y vezes cosseno de y. Bom, isso aqui cancela, né? Isso aqui dá zero. Então, eu fico com 4 sobre cosseno de x cosseno de x vezes seno de x cosseno de x. Isso aqui cancela com isso aqui cancela com isso, então S igual a 4. Então, nossa resposta é S igual a 4. Essa questão é bem trabalhosa, né? Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!